Você já se perguntou se algumas tradições religiosas que seguimos hoje realmente vêm de Deus ou são invenções humanas? Vamos descobrir o que Jesus disse sobre isso. Vamos orar para o início dos nossos estudos. Grandioso Deus, que maravilha, Senhor, podermos retomar o nosso estudo na Tua santa presença sob o ensino do Espírito Santo. Muito obrigado por cada um, ó Deus, que Tu conduziste até aqui. Que todos nós sejamos alimentados e saciados pela verdade, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos estudando a lição 6, que tem como título De Dentro para Fora. O verso para memorizar está em Marcos capítulo 7, verso 15. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Hoje é domingo, 4 de agosto, e o tema de hoje, tradições humanas versus mandamentos divinos. Que verdades relevantes são apresentadas em Marcos 7, de 1 a 13? E o texto diz o seguinte: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Podemos imaginar crianças estudando esse texto na classe da escola sabatina, voltando para casa e dizendo à mãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer, porque Jesus disse isso. No entanto, essa história não fala sobre higiene. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual. Segundo as normas do Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Veja Êxodo capítulo 30, versos 17 a 21. Mas durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. Foi com base nesse conceito que os líderes religiosos se queixaram com Jesus sobre seus discípulos. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiramente, ele citou as palavras incisivas de Isaías que repreendiam uma nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe dele. Veja Isaías 29, verso 13. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais. Confira isso em Êxodo 20, verso 12, o que inclui cuidar deles na velhice, e o contrastou com uma tradição religiosa segundo a qual
Alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corban e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos pais idosos que estivessem em necessidade. Podemos imaginar a cena. Desculpe-me, pai, eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o templo. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e, ao fazê-lo, estavam pecando. Qual foi a resposta dos fariseus? Jesus mostrou que não ficou convencido diante da insistência deles em dizer que a purificação das mãos era necessária para estar em harmonia com Deus. Ele apoiou claramente os mandamentos da lei de Deus, opondo-se à tradição humana. Veja também Marcos 1, verso 44, 7, versos 10 a 13, Marcos 10, verso 3 ao 8 e Marcos capítulo 12, versos 26, 29 ao 31. A lição termina com duas perguntas para nós, adventistas. Temos tradições em conflito com os princípios da lei de Deus? Quais seriam? Vamos ouvir agora os comentários de Ellen White. Entre as observâncias mais fortemente acentuadas estava a da purificação cerimonial. A negligência das formalidades observadas antes de comer era considerada um pecado hediondo, que devia ser punido tanto neste mundo quanto no futuro. E julgava-se também uma virtude destruir o transgressor. As regras sobre purificação eram inúmeras. A vida inteira não era suficiente para aprender todas. Aqueles que procuravam observar as exigências dos rabinos viviam em constante luta contra a contaminação cerimonial, em uma interminável série de limpezas e purificações. Enquanto o povo se ocupava com insignificantes distinções e observâncias não exigidas por Deus, sua atenção se desviava dos grandes princípios de sua lei. Cristo e os discípulos não observavam essas limpezas cerimoniais e os espias tomaram essa negligência como pretexto para acusá-los. Não atacaram a Cristo diretamente, mas se dirigiram a ele criticando os discípulos. Na presença da multidão, disseram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Isso está em Mateus capítulo 15, verso 2, O Desejado de Todas as Nações, página 311 e 312. O aparente zelo dos sacerdotes e rabinos era um fingimento para acobertar seu desejo de se engrandecer. O povo era enganado por eles. Suportava pesados encargos que Deus não lhe impusera. Os próprios discípulos de Cristo não estavam totalmente libertos do jugo posto sobre eles pelos preceitos herdados e pela autoridade dos rabinos. Manifestando agora o verdadeiro espírito desses líderes religiosos, Cristo buscava livrar da escravidão da tradição todos os que verdadeiramente desejassem servir a Deus. Hipócritas, disse ele, dirigindo-se aos espias. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mateus capítulo 15, versos 7 ao 9. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo o sistema do farisaísmo.
Ele declarou que, ao colocarem as próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabinos estavam pondo-se também acima de Deus. Os enviados de Jerusalém ficaram cheios de raiva. Não podiam acusar a Cristo de transgressor da lei dada no Sinai, pois ele falava como defensor dessa lei, contra as tradições deles. Os grandes preceitos da lei, apresentados por ele, ficavam em chocante contraste com as insignificantes regras de origem humana. O Desejado de Todas as Nações, página 313. Que todos os que aceitam a autoridade humana, os costumes da igreja ou as tradições dos pais, prestem atenção à advertência contida nas palavras de Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Mateus 15, verso 9, O Desejado de Todas as Nações, página 398. Então, o que podemos aprender com a lição de hoje? Jesus nos ensina que a verdadeira fé e devoção a Deus vem do coração e da obediência aos seus mandamentos, não apenas de seguir tradições humanas. Vamos sempre buscar a sinceridade e a pureza de nosso relacionamento com Deus, questionando se nossas práticas estão realmente alinhadas com sua vontade. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe nos comentários. Você acha que temos muitas tradições humanas em nossas práticas religiosas hoje? Eu aguardo você amanhã para continuarmos o nosso estudo. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus.